Generais da reserva têm emitido aí opiniões através de nota falando sobre estado de exceção ou possível ruptura institucional. A pressão sobre o STF está cada vez maior e parece que hoje existe uma queda de braço. E aí já fica a pergunta: quem pode mais? Os ministros togados supremos do STF ou os generais das Forças Armadas? Para você entender tudo o que está acontecendo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Agora vamos falar aí das diferentes notas que têm sido emitidas pelos generais, principalmente da reserva, falando sobre a situação política do Brasil, principalmente sobre a atuação dos ministros do STF. O general Mourão, que é vice-presidente no atual momento e já é um senador eleito pelo Rio Grande do Sul, falou claramente que o Brasil está vivendo um estado de exceção. Já o general Paulo Chagas, que inclusive foi candidato a governador no Distrito Federal, não me lembro se nessas eleições ou se nas passadas, disse que estamos próximos aí de viver uma ruptura institucional e que as Forças Armadas poderiam sim intervir devido às situações, ao que tem sido feito lá no STF. Colocar aí duas manchetes para você, ambas da revista Oeste. Vamos focar primeiro aqui na do general Mourão, que está dizendo assim no seu título. Mourão diz que há um estado de exceção em vigor no Brasil. O que de fato significa isso, um estado de exceção? Por que o Mourão vem com essa história? Vamos lá. O vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão, republicanos do Rio Grande do Sul, fez uma publicação na noite de sexta-feira 18, criticando acidamente o judiciário, referindo-se à mais alta instância do país, o Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo ele, o Mourão, há uma violação do Pacto Federativo e um estado de exceção em vigor. Meu amigo, a nota é dura, hein? A nota é pesada, então quer dizer que os ministros estariam aí ultrapassando as 4 linhas da Constituição, jogando aí fora do que é permitido. Olha só, uma quebra de pacto federativo. Você sabe aí o que é o pacto federativo? É o que determina o que cada ente membro da federação tem como atribuição. Os municípios, o estado, a União, inclusive os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário. Então parece que está havendo, segundo o Mourão aí, o STF atravessando aí, desrespeitando esse pacto federativo. Agora vamos tentar entender aqui o porquê. Segundo parágrafo, na postagem em seu perfil no Twitter, aliás, galera, o Twitter é o lugar onde todo mundo fala tudo, Inclusive, até gravei um vídeo aqui, o ex-comandante do Exército, que fez aí também uma publicação muito forte falando das manifestações, dando sim um apoio às manifestações e falando que elas não são aí inconstitucionais, estão um pouco golpistas. Agora é a vez do presidente, vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão, sempre no Twitter. Twitter agora que parece que vai ter uma liberdade de expressão maior, uma vez que Elon Musk comprou e já é dono, de fato, do Twitter. Mas vamos lá de novo aqui. Na postagem em seu perfil no Twitter, Mourão escreveu: vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação do Pacto Federativo, perpetrada pela mais alta instância do judiciário. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira monocrática, atacando a autonomia federativa. Olha só, realmente é uma nota dura, fecha aspas aí, para o Mourão. Ele fala duas coisas aqui importantes, ações inconstitucionais e ilegítimas. Então é como se os guardiões da Constituição, aqueles que deveriam zelar pelo estrito cumprimento do que é ou não constitucional, são eles os primeiros a desrespeitar. Claro que eu vou dar minha opinião, porque como eu sempre digo aqui, tem gente que coloca nos comentários: nossa, Tobias, como você é parcial. Esse canal aqui, principalmente os vídeos sobre política nacional, eles são um canal, são vídeos sobre opinião, são as minhas opiniões a respeito dos fatos. Então sim, eu serei parcial de acordo com o que eu acredito, com o que eu acho que é certo. Se você concorda ou se você discorda, os comentários estão abertos justamente para você colocar aí a sua opinião. Eu sinceramente acho que o Mourão está completamente correto. Nós temos aí o STF ultrapassando todos os limites. A principal questão do STF é que ele foi criado para ser um órgão colegiado, que de fato emanasse dali toda uma interpretação a respeito da Constituição, mas que se garantisse a literalidade da lei. Os constituintes de 88, quando fizeram a Constituição,
Constituição, tentaram torná-la mais clara possível e basicamente a função do STF é, quando provocado, dizer, olha, isso está ou não está dentro do texto que foi aprovado pelos constituintes. Só que o que nós vivemos hoje é uma situação onde existem 11 Supremos Tribunais Federais, cada ministro é um Supremo, sai da cabeça deles o que eles quiserem e parece claramente que o poder subiu a cabeça. E nós precisamos dar um basta nisso. E como é que se dá um basta nisso de forma constitucional? Jogando dentro das 4 linhas e sem pedir golpe, intervenção, nada disso. É pressionando o Senado Federal. Ah, Tobias, mas os senadores são frouxos. Eu concordo com você, talvez a maioria deles seja frouxo, talvez não todos, mas infelizmente o povo brasileiro também não provoca e não vai atrás do legislativo. Nós ficamos muito aí pressionando o executivo, o presidente, o prefeito, o governador. Precisamos ir atrás do legislativo. Você votou em quem para senador? E mesmo que quem você votou tenha perdido, o senador é voto majoritário, ele representa o seu estado, são 3 por estado. Você precisa pressionar urgentemente os senadores do seu estado a aprovarem uma CPI da Lava Toga no dia 1º de janeiro. Inclusive, a eleição para o novo presidente do Congresso Nacional, que consequentemente é o presidente do Senado, vai acontecer também no dia 1º de janeiro. Há a necessidade de se eleger um presidente, e aí o voto é só entre os senadores, que possa pautar esse tipo de situação, esse tipo de CPI. Porque senão, meu amigo, vai continuar tudo do jeito que está e o STF agindo como se fosse o poder moderador em tudo isso. Agora vamos lá, a segunda manchete que eu trouxe para você aí, mais um general falando do STF, então já é o 3º general que eu trago aqui. Aliás, 3º não, já passou disso, né? Tivemos os comandantes das Forças Armadas, tivemos o ex-comandante do Exército e agora aí mais 2 generais. Agora o general Paulo Chagas diz assim no seu título, também de manchete aqui, reportagem da revista Oeste. General da Reserva divulga texto sobre ruptura institucional. Como assim, gente? Será que nós de fato vamos viver uma ruptura institucional? Vamos ver o que o general Paulo Chagas tem para falar. E por que eu sempre trago aqui assuntos que têm relação com generais? Porque, pessoal, você pode gostar ou não gostar do militarismo, mas hoje, dentro de toda a hierarquia nacional, de todos os cargos públicos, os militares, seja do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, mas principalmente os que chegaram ao generalato, são pessoas que estudaram muito. Claro que existem bons generais e generais muito ruins, como existem bons médicos e ruins médicos, bons advogados e advogados ruins, bons juízes e juízes que não valem absolutamente nada, se é que você me entende. Só que para você chegar ao cargo de general, por mais que exista muita política dentro das Forças Armadas envolvida, existe muito estudo. O cara passa pela academia, passa pela SpaceX, Academia Militar dos Agulhas Negras, são 4 anos, depois ele passa pela ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, depois ele vai passar pela ESEMI, que é a Escola de Estado Maior, muitos passam pela Escola Superior de Guerra, fora vários outros cursos, vivência internacional. Então são sim pessoas preparadas que sabem fazer uma análise política, geopolítica do nosso país. Então por isso que eu sempre faço questão de trazer aí a opinião deles, lembrando que às vezes a opinião não é porque eles estudaram muito, que a opinião deles é sempre acertada. O espaço aqui do comentário está aberto aí para sua crítica. Vamos lá? Vamos saber o que o Paulo Chagas falou? Em texto divulgado nesta terça-feira 15, o general da reserva Paulo Chagas, já foi candidato a governador do DF, escreve sobre os motivos que podem levar a uma ruptura institucional no país. O militar lembra que, quando há ameaça à estabilidade das instituições democráticas, as Forças Armadas podem intervir para restaurar a ordem. Um evento político arbitrário e uma decisão inconstitucional da Suprema Corte, por exemplo, seria suficiente para os militares agirem. Eu não tenho certeza se isso que ele fala é de fato constitucional. As Forças Armadas agirem por livre e espontânea vontade, sem serem provocadas por um dos 3 poderes, apenas porque houve... Apenas não, né? Porque isso é muito grave. Porque houve aí uma decisão inconstitucional do Supremo. Mas algo é verdade. Eu estou vendo a situação do país se tornar cada vez mais grave. A população vai começar... Aliás, já não se entende há muito tempo, mas eu tenho muito receio do que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Se o Lula for tomar posse, se ele for subir a rampa do Palácio do Planalto, eu digo se for, porque tem muita água, acho que ainda para rolar por baixo da ponte, embora nesse momento nada indique que ele não vá assumir. A princípio é o que está colocado, ele vai assumir, foi o eleito vencedor do pleito de 2022. Já foi reconhecido pelo TSE, por várias organizações internacionais e nenhuma prova de fato ainda foi apresentada. Então imagina o dia 1º, o Lula subindo a rampa, o
o pessoal de verde e amarelo na frente dos quartéis e o pessoal de vermelho indo para a posse. Você já imaginou o caos que pode ser em Brasília, em especial, mas no Brasil como um todo, e pode gerar um efeito dominó? E qual vai ser a única alternativa? A saída das Forças Armadas de dentro dos quartéis. Eles vão ter que simplesmente ir para as ruas para colocar ordem na bagunça, porque é, querendo ou não, a instituição pública com maior ou uma das maiores instituições com credibilidade e com certeza a única com força capaz de colocar ordem na bagunça. Mas como vai ser essa ordem é que é o problema. A grande questão é que as instituições políticas no Brasil estão perdendo a sua legitimidade. Nós estamos muito próximo, ao meu ver, de um processo de desobediência civil, principalmente às normas, regras e determinações de quem? Sim, deles, do STF. Eu acho que a gente está muito, muito perto disso. Tomara que isso não aconteça, porque aí, cada dia que passar, vai ser uma instituição, um órgão, ou um político, ou uma autoridade, sempre subindo o tom cada vez mais e a gente não sabe onde isso pode parar. Nós precisamos voltar à normalidade democrática. Vamos aí para o último parágrafo. Segundo Paulo Chagas, uma oportunidade para a ruptura institucional ocorreu quando Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi absurdamente, palavras do Paulo Chagas, descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Galera, eu não tenho dúvida que o que aconteceu com Lula é no mínimo, mas no mínimo, muito esquisito, muito estranho. Depois de toda a condenação, depois de já estar cumprindo pena, simplesmente não, a gente vai anular porque isso foi entregue, o carteiro errou o endereço, entregaram o endereço errado, era Brasília, não era Curitiba, mas olha, infelizmente, olha que coincidência, né? Ele atingiu a idade para que ele não possa ser julgado novamente, então logo os crimes prescrevem, o Lula tá livre, leve e solto para fazer o que ele quiser. Isso não é no mínimo, mas assim, no mínimo mesmo, estranho, esquisito, principalmente levando em consideração a composição do STF. Continuando, abre aspas aí pro Paulo Chagas, pro general. No entanto, não houve contestação por parte do Executivo ou do Legislativo, nem tampouco manifestações populares, algo que teria transformado a atitude monocrática do ministro Luiz Edson Fachin em um impasse não superável. De fato, e aí vamos colocar aqui a culpa em quem tem culpa. Quais foram as manifestações aí do mito? Quais foram as manifestações dos bolsonaristas? Tô falando daqueles que têm mandato, aqueles que têm autoridade para poder propor alguma coisa. Até onde se sabe, foi até comemorado no Palácio do Planalto a soltura do Lula, na ideia que o antipetismo voltasse à tona, garantindo ao presidente Bolsonaro uma vitória mais fácil nas urnas, porque eu tenho certeza que se o Bolsonaro estivesse concorrendo no segundo turno com alguém que não fosse o Lula, eu acho que a derrota seria de lavada. Mas como era o Lula, existe um antipetismo muito grande, mas parece que o antibolsonarismo é ainda maior, argumentou o general da reserva. Então é isso, o que nós temos hoje é uma situação extremamente complicada e, como eu disse e repito, quero saber aí quem você acha, quem manda mais, tá? Quem manda mais, os ministros do STF, com tudo que eles têm feito, ou os generais, principalmente os generais da reserva, aqueles que não têm tropas efetivamente, porque não estão mais comandando. Você, de fato, concorda aí com o Paulo Chagas e com o Mourão? Vivemos aí um estado de exceção e estamos próximo. O Exército poderia aí, de fato, gerar uma ruptura institucional devido a decisões equivocadas e absurdas do STF? Quero saber aí a sua opinião. Mas como eu disse, o Brasil precisa voltar para o caminho, para o trilho da democracia, porque não vai fazer bem nenhum ao nosso país uma ruptura institucional e um conflito da população brasileira. A população civil não pode entrar num conflito, os verde e amarelos contra os vermelhos, somos todos brasileiros, por mais que a gente pense diferente. Nós precisamos de paz nesse país, mas claro, quero saber sua opinião. Os comentários aqui estão todos abertos, quero saber aí o que você pensa a respeito disso. Mas como eu sempre falo, né, você tem que colocar aqui o seu argumento de forma inteligente. Use o cérebro e não o fígado para poder colocar aqui a sua opinião. Tamo junto? Agora, se você chegou até aqui, gosta do canal, tá esperando o quê? Para deixar o like, dar aquela fortalecida no canal e clicar aqui, ó, na logo do canal que tá aparecendo para você se inscrever, badalando o sininho das notificações, porque você vai receber todos os vídeos que eu postar. Tamo junto? Beijo do Toby, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!